Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, dos canais afiliados, a BPE, Filosofia e Movimento, canal do Sejus e tantos outros e outras que passam por aqui, outras. Eu sou Carla Pavão. Começo nessa quarta-feira fria e gelada de uma semana bastante polar, deixando aqui as minhas vibrações, o meu coração, enfim, e também outros tipos de ajuda que aqui não vem ao caso, para todos aqueles que estão em vulnerabilidade social. Esperamos que eles possam ser ajudados, acolhidos, de alguma forma. O meu coração fica muito, muito angustiado nesses dias frios, embora eu seja uma pessoa que gosta mais do frio do que do calor. Eu entendo o quanto é difícil no nosso país para essas pessoas sobreviverem durante todo o tempo, mas em especial em semanas assim. Então, todo o meu amor, meu acolhimento e solidariedade nesse momento. Bom, no dia de hoje, eu resolvi começar uma série com vocês. E eu acho que essa série é até autocurativa, porque eu acho que depois de uma relação bastante abusiva, é preciso que se fale dela, que se escreva, que faça alguma coisa que possa trazer de volta a nossa humanidade. Então, eu peguei um livro, eu não conheço a jornalista, não sei como ela se posiciona no espectro político, mas a questão é o tema que me chamou a atenção, que é o grito de Eva. E aí ela diz, a violência doméstica em lares cristãos. Primeira coisa que é importante dizer, nós não estamos falando em favor ou contra nenhuma espiritualidade, nenhuma religião, mas precisamos sim conversar, debater e não tanto em lares cristãos como não cristãos sobre a questão da violência, mas talvez a autora, ao trazer esses relatos, ela nos leve um pouquinho mais para essa questão também dos lares cristãos e como se forma isso. E a partir disso, eu vou intercalar com um material, que foi um livro que me foi sugerido por Mauro Lopes, quando ele ainda estava no outro trabalho, porque ele entrevistou várias vezes a Valesca Zanello, e eu vou pegar alguns trechos desse livro mais para o final, que é sobre a saúde mental, gênero e dispositivos. Ele tem muita parte técnica, muita parte bastante científica, né, embasada, é muito bom, mas eu vou pegar o todo para comentar o que eu vou ler aqui deste livro. Então, eu queria fazer uma série sobre isso, se vocês concordarem, claro, esse canal é construído por vocês, né? Nós estamos aqui de coadjuvantes nessa construção. Deixa aí nos comentários. Outra coisa que eu queria pedir a todos é que deixem temas que vocês gostariam de ouvir, né? Mesmo que eu não conheça, eu tentarei estudar, porque como o canal é muito diverso, às vezes é difícil nós encontrar os temas. Então, eu vou começar aqui com o prefácio dela, ela diz o seguinte, na cultura patriarcal, racista e socialmente desigual, se definiu ao longo do tempo o que é violência, ao mesmo tempo que aceita, convive e até naturaliza certas formas que esta assume, principalmente na praticada contra as mulheres. Então, ela vai dar alguns dados aqui, que talvez sejam dados que vocês já conheçam, mas são dados sempre estarrecedores, que no Brasil uma mulher é estuprada a cada 11 minutos, 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos, e um feminicídio ocorre a cada 2 horas. 503 mulheres são agredidas a cada hora. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é agressão, que não é só bater fisicamente, tem muito mais coisa aí de agressão. Então, ela vai falar, é uma sociedade que se declara 87% cristã, né? E ocupa o 5º lugar no ranking mundial de países mais violentos contra a mulher. Então, isso não pode mais ser aceito, né? Por nenhum de nós. Imagine, então, o povo, as mulheres pretas, né? Não precisamos imaginar, não precisamos ir longe, basta abrir os noticiários, né? Que já são vítimas de tantas violências que vão se acumulando.
Então, ela falou que ela é uma pesquisadora do tema e ela foi entrevistada aqui. A apresentação é da Valéria Vilhena e a autora se chama Marília de Camargo César. Então, ela faz assim, que a Marília a entrevistou para compor esse livro, porque ela é cristã evangélica, a Valéria, que está fazendo essa apresentação do livro, e ela é de tradição pentecostal, né? Assim, ela foi através, na adolescência dela, na juventude, ela chegou a participar da Assembleia de Deus e depois da Presbiteriana do Brasil, e ela desconhecia os graus de agressão que as mulheres sofriam dentro dessa cultura cristã. Então, ela não tinha consciência de que essas violências aconteciam. Eu acho que em algum momento, talvez, eu tenha passado por essa falta de consciência e de clareza também. Até porque eu tive, acho que isso é um privilégio até, de estar dentro de uma cultura machista, em termos de pais, mas que não existe, que não tinha a violência física, né? Então, talvez eu demorei um pouco mais a me conscientizar. E ela vai dizer aqui, olha, eu nasci, cresci e aprendi com as pregações das escolas bíblicas e, sobretudo, as reafirmações de usos e costumes. Mas a triste estatística brasileira nos alerta a não desistir da luta, né? Então, essa obra é fundamental, porque vem do grito. E o primeiro grito que eu vou relatar aqui para vocês é de uma professora que se chama Regina. Na verdade, eu não sei se o primeiro grito é o da professora, gente. Deixa eu olhar aqui para não fazer uma confusão, porque tem muita coisa aqui. Sim, é da professora Regina, o primeiro grito que nós vamos ouvir aqui. E ela vai falar um pouquinho dessa perversidade do marido. Então, deixa eu só pegar um lápis aqui, senão eu me perco, gente. E eu acabo esquecendo que eu fiz essa parte. Então, vamos lá. 18/5/22. Então, eu vou pular um pouquinho aqui a questão do prefácio, que é por uma outra mulher. Eu vou pular esse prefácio, depois, na semana que vem, eu começo a falar dele. E vou entrar na introdução, que é da própria autora, que ela vai dizer o seguinte, que é um estudo feito pela Organização das Nações Unidas de 2020, revelou que 90% da população global mantém uma visão negativa de mulheres na política, no mercado de trabalho e na família. Haja visto o golpe que a presidenta Dilma sofreu. Então, o que ela vai fazer? Ela vai falar assim, segundo os pesquisadores que analisaram dados de 75 países, cobrindo mais de 80% da população mundial, o indicador sinaliza um forte obstáculo para os avanços femininos. E esse preconceito, ele já tinha sido atestado na Universidade de Yale em 2012, quando dois doutorandos em ciências, Jennifer e John, eles concorriam a uma vaga de supervisor do laboratório da universidade. Seus currículos foram analisados por 127 catedráticos das universidades públicas e privadas, a pedido de Yale. O currículo de John teve um ponto a mais do de Jennifer, numa escala de 1 a 10. Então, ele ganhou por um ponto. Agora, vejam isso. O salário sugerido por John foi de $30.328 anuais, e o de Jennifer, $26.508 anuais. O problema é que John e Jennifer nunca existiram, na verdade. Os currículos eram absolutamente idênticos. Então, a sociedade continua a estimular o homem, né? Então, é isso que nós vamos falar aqui. Então, a igreja cristã, em muitos aspectos, e eu acho que não é só a igreja, talvez tenham outras espiritualidades, eu desconheço. O próprio espiritismo, se você olhar que as figuras predominantes muitas vezes são homens, né? E é uma luta, né, para todas nós, para conseguirmos conquistar algum lugar de fala, também tem essa construção aí cristã, né? Como ele é cristão, ele também tem. Então, algumas pessoas não concordam com a afirmação de que o espiritismo é cristão, mas aí já é um outro debate, Sérgio Arleix fala sobre isso, Adoro Encontro fala sobre isso, então aí é outro assunto. Então, ele vai dizer assim,
A igreja cristã reforça a ideia de que existe uma hierarquia de gênero a ser respeitada nas relações humanas e que nessa divisão as mulheres cabem no segundo lugar. Então, é uma visão de uma teologia complementarista, segundo a autora, que defende um padrão bíblico e determina a liderança masculina. E essa corrente é que vai se contrapor à teologia igualitarista, que acredita que a autoridade não é defendida por gênero, mas por talentos, qualificações e capacitação. Os igualitários também ensinam a Bíblia e convoca todos os cristãos. E aí, ela vai dizer o seguinte, que Paulo, ele retorna aos escritos sagrados do Gênesis para fundamentar o que diz. E aí eu vou ler a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 13 a 14, NVT, tá? Ele vai dizer assim, não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Primeira carta a Coríntios, capítulo 11, versículo de 8 a 9. Assim como nos ensina o grande teólogo britânico John Stott, essa leitura nos diz que, apesar do homem ser nascido da mulher e apesar de os sexos serem independentes, a mulher foi feita depois do homem, a partir do homem e para o homem. Essa distinção garante ao homem, segundo muitos teólogos, o protagonismo que ele ocupa desde sempre na história. Então, isso aqui a gente tem até uma aula do Pedro Lima Vasconcelos, se não me engano, falando sobre o apóstolo Paulo, e ele aborda um pouco essa questão das falas machistas, claro, não vamos cometer nenhum anacronismo, mas ele fala, a Dória também fala nos Boas Palavras sobre Paulo. Então, nós temos conteúdo aqui no canal, se você quiser, volta lá e veja, aproveite, se inscreva, e se você puder fazer uma contribuição para o canal, nós temos 3 estagiários e precisamos sempre da contribuição de todos vocês, até porque não temos anúncios no canal. Voltando aqui ao texto, eu vou ler o relato da Regina, porque senão vai ficar muito longo. Deixa eu chegar aqui na Regina, na professora Regina, que é um relato que eu vou pular, eu não vou ler todo, porque ele é muito extenso, mas eu vou dizer algumas partes. Então, Regina tem uma foto, tem uma caricatura dela, não sei se essa caricatura é de fato o rosto dela. 45 anos, professora. Vamos lá. Começa com uma citação. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Luiz Vaz de Camões. Esse é o poema Amor é fogo que arde sem se ver. Então, ela fala, foi tudo tão rápido, eu não tinha nenhuma experiência, a gente namorou, e namoro era para casar, conforme dizia na igreja, eu conheci o Cláudio aos 16 anos, eu estou resumindo, tá, gente? E ele tinha 25, nunca havia namorado, sempre fui tímida, muito fechado, e nos cultos era ensinado que o namoro não é para ser longo, porque se o namoro fosse... O namoro nem sequer existia, né? O pastor falava, o namoro não existe na Bíblia você vê o casamento. E eu fui criada na igreja pentecostal, mas ele não era na igreja e começou a frequentar já adulto, e quando antes de nós nos casarmos, ele tratava bem, ele dava presentes, era gentil, depois mudou. É isso a gente vê com frequência, né? Então, e passamos, né? Eu digo que também passei por essa experiência, sou solidária. Então, aí quando ele casa, ele passa a querer controlar tudo, ele passa a mandar na roupa dela, nos horários, saber com quem estava, ver se a TV estava quente, olha isso, colocar a mão quando chega em casa acima para ver se a TV estava quente, se ela realmente ficou em casa com a TV. Fisicamente não havia agressão, né? Nem gritava, mas tinha violência de outro tipo, né? Era o chamamento, o menosprezo, o desprezo, burra, idiota, você está parecendo uma palhaça com essa roupa, fria porque não reagia àquilo que ele falava, a pessoa era passiva e dizia, você não pode reagir, você não merece,
você não vai, não faço a vontade de grávida, é só frescura. Só queria, e ela queria comer um pêssego, gente. Eu estava grávida e queria comer um pêssego, olha isso. Então, os nãos, né, começaram a se multiplicar. No meu caso, cheguei até a ouvir uma coisa que eu partilho aqui com vocês, que foi assim, a frase de, eu treinei muito não para aprender a dizer não para as pessoas. Eu escrevi isso no papel e colei num quadro para eu aprender. É uma espécie de manipulação. Mas vamos lá. E aí tinha violência na cama, né? Que depois, sem falar o dia inteiro, queria a parte sexual e vinha com a mão pesada e sem carinho, e era tudo muito doloroso. E aí tinha as frases tipo, quer bater, quer pedir ajuda, mas para quem? Né? Você quer chutar, mas não tem força. E por aí vai. Ela mesma diz que veio de um relacionamento maternal bastante abusivo, com violência física, quando a mãe, as tias, todas, a família vem de uma família de escravos que apanhou no tronco e acabou reproduzindo essa violência dentro das suas próprias famílias, com seus filhos, enfim. Então, era uma violência potencializando a outra. Então, ela tinha acostumado de que ela não poderia fazer nada, inclusive porque ela morou na favela há muitos anos, e a mãe proibia de sair, controlava as amizades, e era aquela questão de estou te protegendo para que você não fique grávida, que também é uma dominação dos corpos, do sexo, né, com essa questão, com essa fala sobre a gravidez. A gente ouve muito isso nos casos de abuso. No meu caso, eu ouvi uma frase extremamente machista, e que é importante falar, não para esposa, não para fazer nenhum tipo de cancelamento da pessoa, coisa assim, se bem que eu não tenho mais contato, mas assim, eu ouvi, você não foi capaz de dar um pai ao seu filho, né, por ser mãe solo, como se coubesse a mim isso. Mas é o machismo, né? Mesmo dentro da esquerda, que nós estamos falando de lares, mas dentro da esquerda esse machismo está sempre lá, está sempre presente. Gente, eu estou me alongando. E ela disse que aprendeu a lavar, passar, cozinhar, né? Quando os pais estavam fora, o pai era operário, mas vivia de turnos para poder sustentar a família. Ele era católico, aí de repente adoeceu e começou a ir à igreja de cura do pastor da televisão. Se os pais saíam para trabalhar, ela tinha que cuidar dos irmãos, que a gente já sabe que isso acontece demais. E a infância dela foi roubada, né? Sendo a filha mais velha, e ela tendo que cuidar de tudo isso, tanto é que até hoje ela adora parques de diversão. E ela era primogênita. Eu também tenho essa relação, sou a primogênita, e realmente nos tiram bastante da infância com os cuidados dos outros. E ela falou que isso não afetou os estudos dela. Acho que os estudos acabam sendo o acolhimento lenitivo que a gente tem nessa hora. Eu também sempre adorei estudar e adorei os livros. Então, ela fala que o pai ajudava, que ela gostava de ler, que ela fez faculdade, mas o Cláudio, que era o marido, só tinha ensino médio. Então, quando eles casaram, eles foram viver numa casinha que era dele no quintal, onde moravam outras famílias, e aí ela começou a trabalhar numa escola e ganhar mais, dividindo as despesas. Mas que isso não incomodava, mas talvez reforçasse a necessidade dele exercer essa autoridade. E na maioria dos lares que ela conhece evangélico, o marido manda, e na Bíblia, o contexto da época das sociedades patriarcais era este, então, na igreja que elas frequentavam, ainda existia isso, né? Dizia, o homem é a cabeça, um corpo sem a cabeça é um corpo sem vida. Olha isso, gente, que cancelamento, que, né, nulidade, anula completamente a mulher. E ele exercia esse poder, né? Sendo rude, querendo tudo da forma dele, eu também vivi isso. Querendo tudo da forma dele, ele argumenta que a sua opinião não tem valor, faz comparação com outras ex-mulheres, ex-namoradas, até
cunho sexual, isso é muito comum, né? Principalmente no narcisismo, que hoje eu entendo que foi o que eu vivi, a relação que eu vivi. Então, durante 30 anos, a Regina se submeteu a isso, até que ela procurou, porque eles só passavam o livro de Efésios, aquela parte que diz: mulheres sejam submissas aos seus maridos, e nunca continuava. Então, é um jeito que nessas sociedades patriarcais é muito reforçado, né? Porque essa submissão de você prestar contas a Deus através desta submissão, você acaba se enquadrando, né? E ao mesmo tempo você vai encolhendo, como ela diz, e realmente o corpo muda, né? A Fernanda Carlos Borges tem a série dela no canal dela e aqui sobre psicoterapia corporal, e o corpo realmente encolhe, muda, e ela fala: você engorda, você fica feia, você fica triste. Isso eu passei por diversas vezes. Se vocês pegarem alguns dos meus vídeos no começo, em alguns momentos que eu estava nesse relacionamento, vocês vão ver que eu estou bem diferente de hoje, apesar de ter envelhecido. Então, ela fala assim, em uma das vezes, uma amiga disse para ela o seguinte: sabe o que? Você está muito mal amada. E ela se chocou, porque ela não tinha essa consciência de que os outros viam a sua infelicidade. Então, ela pegou as coisas, saiu de casa, foi até a mãe, foi expulsa da casa da mãe, dizendo: aqui você não fica, e chamou o marido para ir buscá-la, quer dizer, mais um ato de machismo. E aí o marido se sentiu mais empoderado ainda, né? E ela ficou letárgica. Então ela rezava, pedia a Deus que mudasse essa situação, mas ela chegou a presenciar uma senhora que foi se aconselhar com o pastor para contar que o marido batia nela e saiu de lá chorando. E culpada, porque ela foi culpada de que por apanhar, né? Diziam que as atitudes dela que promoviam esse tipo de reação do marido, né? É muito comum isso. E ela queria separar, mas ela não tinha, né? A Regina aqui queria separar, mas ela não tinha apoio de ninguém da família. Então, ela ficava se questionando sobre o certo e errado, inclusive porque nesse estado mental a gente se questiona muito. Até que ela encontrou energia, foi procurar uma psicóloga, e começou a conversar sobre as questões de divórcio, de submissão feminina. Ela começou a ler o texto de Efésios, mas sobre uma nova perspectiva, que diria que os maridos amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e a ela se entregou, que aí muda bastante, né? E a gente vai falar da Valesca aqui. Então, esse tipo de submissão, ela foi atrás de outras literaturas, ela cita aqui a Bíblia de Estudo, Desafios de Toda Mulher. Ela diz que esse livro ajudou muito, eu não conheço o livro, mas quem conhecer, deixa aí nos comentários. Então, ela buscou entender o que verdadeiramente define a violência, né? Então, ela diz que ela leu sobre a mesma Bíblia um outro artigo que dizia o seguinte: a violência doméstica e familiar contra a mulher pode se manifestar de diversas maneiras, principalmente a física, que vai ser trancafiada, espancamentos, a psicológica, essa eu já passei e é terrível, como constrangimento, vigilância constante, insulto, ridicularização, a sexual, qualquer conduta que a constranja a presenciar, manter relação sexual não desejada ou antecipar dela, a patrimonial, essa talvez seja a que eu mais passei, como retenção, subtração ou destruição de seus bens e a moral, qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Agora estamos na fase da difamação, que também é muito forte, né? Principalmente nas questões narcisistas. Então, a violência patrimonial, ela lembrou que o Cláudio pisava nos brinquedos do filho, quebrava os enfeites que ela tinha, os quebra-cabeças que ela montava, ele destruía. Enfim, a situação se tornou insustentável. Eles foram comunicar ao pastor a separação, porque eles trabalhavam, eles tinham um cargo lá na igreja, e ele leu todas as passagens como ela já esperava, que dizia que Deus odiava o divórcio. E avisou que se ela repudiasse o marido, Deus alertava que ela não poderia casar de novo,
e se ela casasse, ela perderia a salvação. Aí ela diz assim: naquele momento, eu não queria me casar de novo, eu só queria voltar a viver. E essa é a sensação que nós temos mesmo, nós queremos voltar a viver. E aqui eu até me emociono, mas deixa eu pegar agora o livro da Valesca, que é mais técnico, para a gente falar um pouquinho sobre essa construção da comunicação dentro da espiritualidade, né? Ela não vai falar sobre a espiritualidade, a Valesca, mas a gente fazer um link com este material que eu trouxe para vocês hoje. Então, ela vai dizer o seguinte: a linguagem é entendida não apenas como mera etiqueta sobre uma experiência universal, mas como um processo mediador simbólico e que permite que certas experiências corporais e mentais venham a se configurar e ocorrer de determinada forma. O próprio corpo é compreendido como sendo situado e socializado, diferente de uma visão do corpo como último nível biológico universal. O corpo, apesar de limitado, é plástico. Lembra que ela estava curvada? O corpo é plástico, ele vai sentindo isso, todo esse peso emocional da violência que a gente sofre. Os corpos existem em interação, mais do que entidades isoladas. Nesse sentido, a fase biológica seria responsável até por, não apenas pelas similaridades entre diferentes culturas, mas também o que tornaria possível a enorme variedade de linguagens, culturas e padrões sociais. Então, essas linguagens que ainda algumas espiritualidades levam literalmente, da mulher submissa ao homem, lembra? Elas constroem, elas têm essa plasticidade, elas permeiam a questão cultural, segundo a Valesca, mas elas também têm essa plasticidade no nosso corpo. Então, essa comunicação, ela precisa ser feita, por isso que nós precisamos falar em canais de espiritualidade sobre essa questão dos abusos, da violência contra a mulher, em termos bíblicos, como ela citou aqui. Eu não sou uma referência em Bíblia, eu não conheço a fundo a Bíblia, mas muitos de vocês conhecem, então deixem aqui outras situações que vocês acham que acabam construindo essa diferença de gênero e como elas podem ser interpretadas com mais igualdade. Eu sei que existem teólogas, a gente tem trazido aqui a Bingemer e tantas outras, que fazem esse trabalho de revisitar essa questão da teologia, né, de uma teologia feminista. Mas eu, como leiga e uma participante dessa comunidade, resolvi conversar com vocês durante alguns programas, isso não é um programa, né, alguns bate-papos sobre essa questão. Então, a Valesca vai dizer o seguinte, aqui: em uma cultura sexista, o tornar-se pessoa é sempre estruturado pelo binarismo, homem e mulher, a gente sabe, do tornar-se homem e mulher. Como gênero marca esse enquadramento cultural no qual as interações ocorrem e são sempre gendradas. Ainda que essa não seja, em momento algum, a questão aqui para esses autores, ela vai dizer que modelos culturais informam valores centrais. Então, existe a violência no lar cristão, existe essa violência que nós precisamos conversar. Essa violência é pautada muitas vezes em valores morais, valores centrais, né? Propósitos, preocupações da pessoa. Isso constitui um pano de fundo contra o qual se faz as avaliações, né? Então, as emoções que nós temos, elas derivam dessas interações. Até quando a gente vai no psiquiatra, por mais técnico que ele seja, muitas vezes ele está fazendo uma avaliação moral, mais do que se ele tem diversos tipos de psiquiatria, né? A própria Valesca diz aqui nesse texto, que é um artigo enorme de 20 páginas, ela diz: mas se ele não for um psiquiatra cultural, ele provavelmente vai fazer uma avaliação moral. E lá atrás, vamos lembrar que Charcot estudava as mulheres, o que foi feito com as mulheres foi horrível. Freud fala muitas vezes questões bastante sexistas. Então, não é só na espiritualidade que nós temos essa construção, essa é uma construção do mundo que nós precisamos falar para que não continuemos sendo abusadas. E aí, ela vai dizer o seguinte: que emoções são permitidas e legitimadas como sendo de mulheres e de homens? Aí ela traz dois pensadores aqui, dois cientistas,
Kitayama e Park, de 2007, e eles vão dizer: as tendências pessoais motivacionais são adquiridas mediante anos de socialização. Lembra a história da igreja? Que ela começou na igreja, muito jovem, sempre foi aos cultos, conheceu o marido, aí mandaram, aí o pastor já mandou casar, enfim, é isso, né? Essa construção da socialização, as quais começam muito cedo, desde os primeiros anos de vida, e são, em consequência, automatizadas, performadas. Quem fala muito de performadas é a Fernanda Callas Borges. E incorporadas, né? A cultura é tácita e, portanto, altamente poderosa na configuração dessa experiência emocional, dos processos psicológicos e mecanismos subjacentes a eles. Então, aí no próximo capítulo a gente vai discutir outras coisas. Esse Paz e Bem talvez já esteja muitíssimo longo. E o artigo é sensacional, se vocês puderem ler, da Valesca, eu vou trazer mais sobre esses dois livros que têm me encantado nesse momento. E eu queria desejar para vocês uma quarta-feira de muita paz, de muito bem, de muita luz, de acolhimento, de amor, e principalmente que nós possamos nos esquentar nesse amor, né? Que faz muito bem. A programação do canal segue, inclusive com Caminhos do Espiritismo, tem o Felipe aí, que na terça-feira ele fez o programa dele sobre gênero, e vamos juntos, juntas e juntos. Um beijo grande, gente. Paz e bem.